Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais um Café com Resenha. Nesse domingo, dia 2 de junho de 2024, iremos falar com vocês sobre essa rodada eletrizante do Campeonato Brasileiro que pode alavancar o Flamengo à primeira colocação do certame. Tem outros pormenores, mas com os resultados que aconteceram ontem, nós podemos sim chegar hoje à liderança do certame nacional. Também quero falar com vocês sobre a famigerada proposta do Gabriel Barbosa para sair do Flamengo. É uma proposta que interessa sim ao Clube de Regatas do Flamengo e é uma das maneiras que o Flamengo vê de encerrar o compromisso com o Gabriel da melhor maneira possível. Porém, tem alguns detalhes nessa proposta que eu vou trazer para vocês, que vocês precisam saber para poderem opinar a respeito da saída do camisa número 99. O Flamengo vive um problema na lateral direita. Problema esse que, como eu falei com vocês ontem, pode começar a ser resolvido com a saída do Wesley para o Famalicão. Mas o Flamengo pode ter também um problema na lateral esquerda. Esse lance da gente jogar em data FIFA pode prejudicar o Flamengo na sua lateral esquerda e eu vou explicar tintim por tintim tudo isso para vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de voltar a pedi-los para se inscreverem no nosso canal. Estamos muito próximos de 157 mil inscritos. Então você que curte as nossas notícias, mas ainda não teve aquele tempinho de se inscrever, o momento é agora. E para você que já se inscreveu, eu peço que você solidariamente nos recomende aos seus amigos rubro-negros, às suas amigas rubro-negras, para que eles possam vir para o nosso canal, se inscreverem, fazer com que a gente continue crescendo e assim trazendo as verdadeiras notícias do Clube de Regatas do Flamengo para você, sem sensacionalismo. A verdade doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. E é claro, aqueles 3 Cs que são fundamentais: curtir, comentar e compartilhar. Nação, amanhã nós teremos o sorteio da fase de oitavas de final da Libertadores da América. Nós, eu, Miriane e Matheus, estaremos aqui ao vivo, mostrando tudo para vocês, com aquele diagrama legal, colocando ali as possibilidades de quem pode enfrentar quem nas oitavas, nas quartas, na semifinal e na final. Óbvio que uma vaga na final já é do Mengão. Você acredita nisso ou não? Aliás, o que o Vini fez ontem, hein? Real Madrid ganhou de 2-0, só porque eu me lembrei agora que é uma competição menor, né, a Champions League, mas é uma competição ali paralela à Libertadores da América. A Champions é a Libertadores da Europa. É menorzinho que a Libertadores, mas vale o lembrete. O gol do Carvajal, que para mim é um lateral direito bem mais ou menos, mas bem mais ou menos mesmo, ele se origina de um escanteio que o Vinícius Júnior dá uma letra maravilhosa no defensor da equipe do Borussia, e aí vem outro defensor e tira para escanteio. Daí nasce o primeiro gol do Real Madrid. O segundo gol, o Vinícius coloca lá no cantinho esquerdo do goleiro para ser o primeiro brasileiro a marcar 2 gols em 2 finais de Champions League. Ninguém antes dele, nenhum brasileiro antes dele tinha conseguido tal feito. O Vinícius ainda conseguiu bater mais um recorde. É o jogador mais jovem a marcar gols em finais de Champions League, batendo nada mais nada menos do que Lionel Messi. Esse ano vai ser uma vergonha para o futebol se o Vinícius não ganhar a tão famigerada bola de ouro como o melhor jogador do mundo. Concordam comigo ou não? Sem clubismo nenhum. Vou lançar uma perguntinha para vocês aqui. Quem é maior para o futebol? Neymar ou Vinícius Júnior? Dos brasileiros eu estou falando. Quem é maior? Não quem foi melhor. Porque muitas vezes um cara é melhor, mas não consegue todas as conquistas que o outro consegue. Então quem é maior no futebol brasileiro? Neymar ou Vinícius Júnior? É claro que os dois são brasileiros, precisamos dos dois na seleção brasileira, não é disso que eu tô falando. Nem tô colocando um contra o outro, tá? Eu tô perguntando só quem é maior, Neymar ou Vinícius Júnior. Opinem que eu quero saber, tá? Um dia nós vamos ver os dois no Flamengo, se Deus quiser. Bom, mas voltando então para a grande competição, que é a Libertadores, a Champions nem se compara, a gente tem um sorteio nessa segunda-feira. E aí eu resolvi fazer uma pergunta para vocês. Desses 4 clubes aqui, qual seria o mais complicado para o Flamengo pegar na fase oitavas de final? Eu perguntei por Fluminense, por Palmeiras, por Atlético Mineiro e River Plate. Eu perguntei isso numa enquete aqui na nossa comunidade. Até o momento, já foram 10 mil votos. E você que ainda não votou, é só ir na abinha Comunidades, ir lá e votar. Pode até dar sua opinião por escrito também, que eu tô lendo todo mundo, tá?
49% enxergam o River Plate como sendo o pior time a enfrentarmos nas oitavas de final. 24% acham que o Atlético Mineiro é o time mais difícil e mais complicado de enfrentarmos nas oitavas de final. 21% acreditam que o Palmeiras é a carne de pescoço para a gente enfrentar nas oitavas e apenas 5% acreditam que o Fluminense seria o clube mais difícil a enfrentarmos nas oitavas de final. Eu deixei de fora times como The Strongest e Bolívar, que reconhecidamente seriam difíceis, porque nós faríamos o segundo jogo na casa deles na altitude de 3.640 metros. Eu sei que esses times são um concurso, se eu tivesse colocado eles aqui, eles venceriam. Mas dessas 4 equipes, River, Atlético, Palmeiras e Fluminense, vocês têm uma que vocês acreditam ser a pior de todas para a gente enfrentar no sorteio que vai cair amanhã? E aproveite e já deixe seu palpite aqui. Para o sorteio de amanhã, quem será o adversário do Flamengo? Comentem, nação, comenta que eu quero muito saber a opinião de vocês. Lá na Argentina, eu estava reparando os comentários dos torcedores do River Plate e por lá os caras querem pegar o Botafogo. Eles acham que de todos os que estão no pote 2, o Botafogo é aquela equipe mais fácil de ser batida, que os caras custam a vencer, não tem um time regular e eles querem pegar o Botafogo. Bom, virando a chavinha agora, hoje tem jogo do Mengão, Campeonato Brasileiro. Eu, Miriane e Matheus estaremos ao vivo a partir das 14 horas, junto com vocês, na transmissão ao vivo do nosso pré-jogo, e eu conto com todos vocês lá, tá? Até para vocês poderem participar ao vivo, qual a opinião de vocês? Estão pensando que não? Pois é, então fiquem ligadinhos que dessa vez vai ter participação daqueles que nos apoiam através do nosso grupo de membros do WhatsApp. Se você quiser ser um apoiador do nosso canal, vocês sabem que a gente está passando por muitos perrengues por conta do fechamento do canal principal, basta você realizar o Pix de R$10 no número 31986138778, R$10 só, Pix 31986138778. Passar o comprovante para mim no número que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, e aí a gente vai te incluir no grupo de membros e você poderá participar ao vivo das nossas lives, no Jornal VVP e também aqui nos pré-jogos, beleza? Estamos contando com a ajuda de vocês para a gente poder continuar aqui. Mas os resultados do Campeonato Brasileiro ontem deram ao Flamengo a possibilidade de assumir a liderança do certame nacional nesta rodada. É claro, o Flamengo precisa aí de uma combinação de resultados para conseguir ser líder. Eu vou explicar para vocês direitinho. Agora, o Flamengo está na 5ª colocação com 11 pontos. O líder é o Botafogo, com 13 pontos. Portanto, estamos atrás do líder por apenas 2 pontinhos. Se o Flamengo vencer hoje, vai a 14 pontos. E aí a gente passa o Botafogo. Entretanto, o Atlético Paranaense joga hoje às 18h30 contra o Fortaleza, lá no Ceará. E se vencer seu jogo, como o Atlético Paranaense tem 13 pontos, ele chegaria a 16 pontos. Mesma coisa para o Bahia, que vai a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro. O Bahia, se vencer o Atlético, chegaria aos mesmos 16 pontos que o Atlético Paranaense. Entretanto, o Bahia tem saldo de gols 3 e o Atlético do Paraná tem saldo de gols 6. Por isso, em caso de vitória do Atlético do Paraná e do Bahia, nós teríamos primeiro o Atlético Paranaense com 16 pontos, Bahia na 2ª colocação com 16 pontos, diferença no saldo de gols, e o Flamengo vencendo o Vasco, o Flamengo ocuparia a 3ª colocação com 14 pontos. Nessa situação toda que eu estou colocando para vocês. Agora, se houver um empate entre Fortaleza e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense chegaria a 14 pontos e aí com um saldo de 6 gols, o Flamengo vencendo chegaria aos mesmos 14 pontos do Atlético do Paranaense, teria o mesmo número de vitórias, 4 vitórias, mas o Flamengo não ultrapassaria o Atlético, porque o Atlético com saldo 6, o Flamengo com saldo de apenas 2, deixaria o Flamengo na 2ª colocação. Então, o Flamengo precisa contar com as derrotas aí de Atlético Paranaense e Bahia para poder assumir a ponta do certame nacional. Muitas pessoas vão dizer para mim o seguinte: Fabrício, não importa qual é a posição do Flamengo agora.
Importa a posição do Flamengo na última rodada, sim, é claro. Mas se a gente já consegue assumir a ponta do Campeonato Brasileiro neste momento e consegue fazer aquela gordurinha para a gente poder se distanciar dos caras, a gente já fica mais tranquilo, já é um campeonato mais controlado e nós temos time para ter um campeonato mais controlado. Ou não? Coloque aí nos comentários qual é o palpite para o resultado do jogo de hoje e se você acredita que assumir neste momento a liderança do Campeonato Brasileiro é uma boa para o Mengão queridão. Comenta, que eu quero muito saber a opinião de vocês e saber qual que é o espírito de vocês para o jogo de logo mais. Tem muito tempo que o Flamengo não joga o Brasileirão, né? Nas 2 últimas semanas, a gente jogou Libertadores e Copa do Brasil. Agora está na hora de retomar o Campeonato Brasileiro. Mas a retomada, ela acontece hoje, mas a gente volta a ter um hiato novamente. O Flamengo enfrenta hoje o Vasco da Gama às 16 horas, mas só vai voltar a campo no Campeonato Brasileiro, só vai voltar a campo mesmo para poder jogar uma partida oficial no dia 13 de junho. Ficaremos aí então dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, sem jogos do Mengão queridão. Só no dia 13 o Flamengo volta a campo para poder enfrentar o Grêmio em data FIFA. O Flamengo sofre com um problema na lateral esquerda também. Temos o problema na lateral direita, mas acabamos de ganhar um outro na lateral esquerda. Para o dia 13 contra o Grêmio, o Matias Vinha, que vai ser titular hoje, ele vai estar com a seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai tem todo um planejamento para a Copa América, onde os caras vão treinar e vão se preparar em Denver, nos Estados Unidos. Não é uma viagem rápida, tá? E eles já contam, ou eles gostariam de contar com o Nico, com a Arrascaeta, com a Matias Vinha, com todos esses jogadores para essa data, tá? E provavelmente eles estarão com a seleção do Uruguai. E aí o Flamengo enfrentaria o Grêmio sem seus principais atletas uruguaios. Tudo bem, para o lugar do Vinha, a gente teria o Ayrton Lucas. Para o lugar do Arrascaeta, nós temos o Lohan, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo. Para o lugar do Nico, pode ser o Gerson, pode ser o próprio Alan sendo adiantado para o Eric Pulgar jogar de primeiro volante. Tem peças que não são do mesmo nível, mas dá para poder suplantar ali. Agora, eu disse que para o lugar do Matias Vinha nós temos o Ayrton Lucas. A possibilidade é muito pequena do Ayrton Lucas se curar até lá da lesão que tem na coxa direita. Portanto, pode ser que o Flamengo não tenha o Ayrton Lucas e nem o Matias Vinha para esse jogo contra o Grêmio. O Grêmio perdeu ontem em casa, jogando no Couto Pereira. 2-0 para o Bragantino. Então o Flamengo passa por esse problema na lateral esquerda. E o Tite vai ter que improvisar alguém naquele setor ali, se o Ayrton Lucas realmente não sarar até o dia 13, que é a grande possibilidade. As opções que o Tite tem são improvisar o Léo Pereira naquele setor. Nós já vimos isso acontecendo na época do Sampaoli. O Léo era lateral esquerdo de ofício, depois virou zagueiro, tem boa qualidade, só não tem um cacuete mais porque são muitos anos sem jogar na lateral esquerda com regularidade, né? Mas seria uma opção para o técnico Tite. Ele tem também a possibilidade de colocar o Carbone, que atuou assim no amistoso contra o Philadelphia no início do ano nos Estados Unidos. Carbone começou mal, mas depois deu o passe que originou o pênalti em cima do Everton Cebolinha. E ele pode subir com o Zé Wellington, que tem ritmo de jogo, vem atuando muito e muito bem pelo Sub-20, mas que ainda não recebeu oportunidade nem de treinar com os profissionais do Flamengo. Então ele teria essas 3 opções aí, do meu ponto de vista, para poder utilizar nas ausências de Matias Vinha e de Ayrton Lucas. O Flamengo está tentando contornar a situação, pedindo à Confederação Uruguaia de Futebol a liberação de Matias Vinha, de Arrascaeta e de Nico para essa partida contra o Vasco, para os jogadores poderem viajar depois. A estreia do Uruguai na Copa América é apenas no dia 22 de junho, se não me falha a memória. Então daria tempo dos 3 jogarem contra o Grêmio, viajarem para Denver e ainda pegar boa parte do treinamento dos caras para poder fazer a estreia na Copa América. Só que é o Marcelo Bielsa que está lá, né, irmão? Então, pode ser que o Bielsa não concorde em liberar os jogadores, queira ter os jogadores o quanto antes. Eu estou falando dos 3 que são mais importantes, mas a gente vai perder o Varela também. E na ausência do Varela, é o Wesley que vai atuar por ali. É que eu não queria fazer terrorismo na cabeça de vocês nesse domingão, mas já vão pensando por aí. Contra o Grêmio,
podemos não ter os 4 uruguaios e ainda não termos o Varela. E eu falei que a gente pode adiantar o Alan, jogar com o Eric Pulgar de primeiro volante, o Alan como segundo, mas tem um detalhe, o Eric Pulgar também foi convocado para a seleção chilena, então, corrigindo a situação, o Alan se manteria como primeiro volante, a gente teria que colocar o Gerson no lugar do Nico, colocar o Lohan no lugar do Arrascaeta e voltar com o Luiz Araújo para a ponta direita. Aliás, sobre a ponta direita, eu falei muito sobre ela no vídeo de ontem, porque a nossa expectativa por termos Michael na equipe são boas, mas nós não estamos sozinhos no mercado e o próprio time do Al Hilal pode dificultar a saída do Michael para nós, tá? E essa dificultação não quer dizer que os caras não querem a saída do Michael, mas sim que eles querem ganhar um valor que eles consideram mais correto pela saída do jogador. E é aí que pode dificultar. Dá uma olhadinha no vídeo que eu gravei ontem à noite. Ontem a gente estava envolvido com a final da Champions League por causa do Vinícius Júnior. Muitos de vocês não tiveram tempo de dar uma olhadinha. Mas dá uma conferidinha lá para vocês poderem ver do que eu estou falando. Eu vou deixar até o vídeo para aparecer aqui em cima, para vocês poderem assistir direitinho, tá? Agora falando sobre o Gabigol. A imprensa turca noticiou recentemente que o Beşiktaş tem interesse em contratar o Gabriel nesta janela. O Beşiktaş já teve o Wagner Love, por exemplo, como centroavante principal da equipe. Só que tem um detalhe que vocês precisam saber, tá? Eles supostamente vão oferecer ao Flamengo 3 milhões de euros para tirar o Gabriel do Flamengo agora, no meio do ano. Só que o Beşiktaş vive por graves problemas financeiros desde 2012. E até hoje os caras não conseguiram sair desse atoleiro financeiro que eles estão vivendo. Recentemente, eles tentaram contratar o José Mourinho, mas por falta de capacidade financeira, eles não conseguiram contratar o treinador português, que deve estar indo para o rival, para o Fenerbahçe. Eles perderam o Wagner Love para o Corinthians em 2018 justamente por questões financeiras. O Wagner está até hoje tentando receber do time do Beşiktaş. O Beşiktaş tem um lastro de problemas junto à UEFA e junto com a liga local. Então, é estranho os caras quererem tirar o Gabriel agora e mais estranho ainda será se o Flamengo aceitar. O Beşiktaş tentou tirar o Léo Pereira do Flamengo e as maneiras, as formas de pagamento que o Beşiktaş apresentou ao Flamengo fizeram com que o Flamengo não acreditasse numa negociação e não aceitasse a saída do Léo Pereira à época. Só que tem um detalhe. O Flamengo quer muito negociar o Gabriel, não por 3 milhões de euros. O Flamengo entende que o valor para tirar o Gabriel do Flamengo nesse momento é 5 milhões de euros. É o valor que o Flamengo quer para o Gabriel ir embora. E o Flamengo quer muito que isso aconteça para um clube fora do Brasil. Tiraria dos dirigentes o peso de vê-lo vestindo uma camisa do rival. Então, se a proposta chegar, o Flamengo vai negociar sim com o Beşiktaş, mas vai tentar tirar pelo menos 5 milhões de euros dos caras para o Gabigol ir para lá. Agora, é claro, depende se o Gabigol também vai querer ir jogar no Beşiktaş, se ele também vai concordar com a negociação. Mas há uma ansiedade interna no Flamengo para que a proposta chegue e o Flamengo possa avaliar e liberar seu jogador para qualquer clube fora do país. É de fora do país, botou 5 milhões de euros, o Flamengo está vendendo. É o que o Flamengo vê hoje como o cenário ideal para que a diretoria não se queime, para que o Gabriel não se queime mais e para que as coisas aconteçam naturalmente, de forma a nenhum torcedor ficar chateado de vê-lo utilizando a camisa do Corinthians, do Cruzeiro, do Grêmio, enfim. Seria uma boa saída para ambas as partes, uma vez que nem o Gabriel, nem o Flamengo veem mais esse casamento como um casamento saudável. O que vocês acham sobre isso? E para o jogo de hoje contra o Vasco, qual é o palpite de vocês? Coloquem aqui nos comentários que eu vou falar sobre o palpite de vocês na nossa live às 14 horas. Essas foram as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão neste domingo, dia 2 de junho de 2024. Eu amo vocês. Se inscrevam no nosso canal, recomendem o nosso canal, curta, comenta e compartilha. Tenham todos um bom domingo. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Saudações rubro-negras.